Shalom, você está no canal Escatologia Fácil, que bom ver você por aqui. Eu sou Israel e, como você já sabe, esse é um canal comprometido com a verdade, tão somente com a verdade e com o anúncio da volta do Senhor Jesus até que Ele venha. Você olha para as festas bíblicas e entende que essas festas são apenas para o povo judeu? Você também olha para as festas bíblicas com certo desdém, olhando para elas e dizendo, isso não tem nada a ver comigo? Se você também tem esse pensamento, então você precisa desse vídeo, precisa dessa série que nós vamos apresentar agora. Eu vi Jesus em uma festa bíblica. Nos acompanhe. Jesus é encontrado em todas as festas bíblicas. E é muito interessante que você comece a repensar a sua maneira de olhar as festas bíblicas. No primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção é exatamente para a forma como nós damos o nome para as festas. Geralmente nos referimos às festas como festas judaicas, mas na realidade as festas não são judaicas, as festas são bíblicas, porque estão na Bíblia, são para o povo que crê na Bíblia. A palavra de Deus que se estendeu a todos nós e, como diz a própria Escritura, nós fomos enxertados em Israel, enxertados na cultura e na fé de Israel, e sim, nós podemos enxergar as festas e ver nas festas uma referência para que nós possamos também ver Jesus nessas festas e celebrar Jesus em todas as festas. As festas bíblicas não são do povo de Israel. As festas bíblicas são para o povo de Deus. E se você é povo de Deus, se você entende Deus, compreende Deus, crê em Deus, então você é alguém que também pode celebrar essas festas. Obviamente, as festas foram ditadas, instituídas para o povo hebreu. É fato, nós não podemos questionar isso. Na realidade, o Senhor Deus usou o povo de Israel para que esse povo trouxesse a boa nova e trouxesse a mensagem da salvação. É óbvio, a palavra de Deus afirma também a salvação vem dos judeus. E é um fato de que os judeus foram usados por Deus tremendamente para trazer a mensagem para o mundo, a mensagem de um Deus único, a mensagem de um Deus poderoso, a mensagem de um Deus que tem leis, regras e mandamentos, a mensagem de um Deus que salva e um Deus que enviaria o Messias. Obviamente, todas as festas estão apontando também para uma evangelização, para uma palavra para o mundo inteiro. Olhando para as festas, nós precisamos enxergar que essas festas estão na Bíblia, estão para todo aquele que crê na palavra do Senhor Deus. Eu entendo dessa maneira. Talvez você não entenda e não há problema se você não entender. Nós não estamos nesse canal tentando fazer com que desça a garganta abaixo a nossa ideia. De maneira nenhuma. Nós queremos que você reflita, pense e chegue a uma conclusão. Naturalmente, também você não pode me questionar quanto à minha opção de acreditar que o Senhor está em todas as festas bíblicas e que as festas bíblicas podem sim ser ministradas e administradas pela igreja. A igreja do Senhor Jesus, no meu ponto de vista, pode sim celebrar as festas bíblicas e celebrá-las não entendendo que são um povo judeu, porque nós, igreja de gentios, não somos o povo judeu. Então não podemos tentar incutir em nós a cultura judaica. Não estamos envolvidos na cultura judaica, mas nós podemos sim perceber dentro dessa cultura a mensagem de Jesus Cristo para cada um de nós. Podemos sim olhar para o povo de Israel como um povo de Deus e olhar para a sua manifestação cultica, para as suas celebrações e ver o nosso Senhor dentro dessas celebrações. Não há por que se revoltar contra o povo de Israel, porque você entende que eles não são igreja. Assim como eles nos aceitaram no meio deles e nos aceitam ainda no meio deles para que nós possamos servir ao Deus vivo, cultuar ao Deus vivo, assim também você deve fazer o mesmo. Assim como o povo de Israel nos aceita no meio deles, nos aceitou no passado como gentios,
Nós éramos chamados de prosélitos, aqueles que eram convertidos e não eram judeus. Eles nos aceitaram e não há por que agora nós olharmos para eles e vê-los de uma maneira repulsiva. Muito pelo contrário, o sentimento antissemita tem que sair do nosso coração. O povo de Israel é um povo abençoado e abençoador. O povo de Israel é um povo escolhido. Nós não devemos sentir ciúme de Israel como os irmãos de José sentiram ciúme de José por ele ser eleito, escolhido pelo seu pai Jacó. Nós não temos esse direito, nós não temos que ter esse comportamento. Nós podemos ter um comportamento mais tranquilo, aceitar de maneira mais fácil aquilo que deve ser colocado para nós, não como uma imposição, mas com facilidade, com tranquilidade, com a alma aberta. Não queremos de maneira nenhuma fazer descer a sua garganta abaixo a ideia de que você tem que aceitar as festas. Mas entenda, eu também tenho o direito de aceitá-las, e sem que você questione. Na realidade, nós temos a liberdade para investigar a Bíblia e tirar nossas próprias conclusões. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso de número 16, algo que deve ser considerado por todos nós. Diz assim a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo: Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou do dia de festa, ou da lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo de Cristo é um. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseieis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto a si mesmos, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. E olha o que a palavra de Deus acabou de dizer, se não é sério isso. Olha, ninguém te julgue por causa das festas, e ninguém te julgue por causa dos sábados, ou ninguém te julgue porque você entendeu o que deva fazer ou entendeu o que não deva fazer. O fato é que o Senhor nos deu a liberdade quanto a essas coisas, porque não são elas que nos contaminam e nem são elas que nos condenam. Na realidade, o que nos condena é a mentira, o engano nos condena. O fato de você entender que uma festa bíblica pode ser participante dela, você pode ser parte dela, não corrompe a sua fé. O que corrompe a sua fé é o pecado. O que corrompe a sua fé é a mentira.